Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de alfabetização matemática, né? Vamos dar uma estudada nessa parte operatória, alguns cálculos bem mais diretos, né? Praticamente, vamos dizer, alfabetização da parte matemática. Então, o que é que temos aqui? Temos o exercício da questão 11, né? Já fizemos até a questão 10, temos a questão 11. Então, vamos resolver aqui primeiro a letra A da questão 11. Então, o que temos aqui na letra A da questão 11? Eu tenho uma soma de fração e no denominador outra fração. Então, para esse tipo de conta, a gente pode fazer passo a passo, certo? Então, primeira coisa, eu vou calcular aqui a soma de 1/3, a soma da fração 1/3, certo? Somado com 1/2, com 1/2. Só que para somar essa fração, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o MMC. O MMC de quem? O MMC de 3 e 2, certo? 3 e 2. Então vamos lembrar aqui. Primeira coisa, eu pego 3, pego 2, passo um tracinho a um lado e começo dividindo por 2. Ó. Quanto é 3 dividido por 2? 3. E 2 dividido por 2, 1. O 3 ele não divide por 2, né? Mas ele divide por 3. 3 dividido por 3, 1. E resultado 1. Eu vou ter uma multiplicação aqui, ó, de 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, nosso MMC aqui foi 6. O que é que vamos fazer agora? A gente vai substituir, certo? Os denominadores aqui, ao invés de ser 3 e 2, ele vai passar a ser somente o 6. Ó, ele vai passar a ser somente o 6. 6 e 6. E para encontrar o numerador, a gente vai pegar esse 6, vai dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Da mesma forma aqui, ó, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 1 é 3. Agora o que é que vamos fazer? Agora a gente vai fazer a soma de fração. Só que para somar essa fração, o que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que os denominadores eles não vão ser somados. Eu só somo os numeradores. Então, só somo 2 mais 3, que dá 5. Certo? E o denominador eu vou repetir. Nosso denominador, no caso, é o 6. A fração que temos agora no numerador mudou. Não é mais essa soma. Não vou utilizar mais essa soma. A fração é o seguinte. Eita. Deixa eu botar aqui que ficou... A fração que eu tenho é o seguinte. Eu tenho 5 sobre 6. E denominador aqui 6 sobre 5. O que é que aconteceu aqui? Ele ficou uma fração sobre uma fração, né? É uma divisão de frações. Como é que eu resolvo uma divisão de fração? Para resolver uma divisão de fração, eu tenho que lembrar da seguinte regra. Para dividir uma fração, eu primeiro repito a primeira. Quem é a primeira? 5 sobre 6. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Que é o inverso da segunda? 6 sobre 5. Então, se o inverso, eu mudo o numerador pelo denominador, vai ser 5 sobre 6, certo? Repito a primeira fração, 5 sobre 6, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? É 6 sobre 5, o seu inverso é 5 sobre 6. Agora eu faço o cálculo. 5 vezes 5, 25. E 6 vezes 6, 36, certo? Com isso, resolvemos a alternativa A. Vamos resolver agora a alternativa B. O que é que temos na B? Na fração B, temos uma soma de fração, no mesmo estilo da letra A, certo? Só que o que é que eu tenho de diferença? O que eu tenho de diferente é o seguinte. Eu tenho o número 1, que vai ser somado mais a fração 1 sobre 3. 1 sobre 3. Quem é esse denominador aqui do 1? O denominador do 1
é outro 1, certo? E para poder somar, eu tenho que lembrar que eu preciso calcular o quê? O MMC. Só que para calcular o MMC, o que é que eu vou lembrar? Eu vou lembrar do seguinte. Quando eu tenho qualquer número e o outro número é um 1, o MMC vai ser este número com maior valor. No caso, eu tenho 3 e 1. Então, o MMC vai ser 3. Ah, professor, mas eu quero tentar. Então, você pode tentar calcular o MMC, mas você vai encontrar o valor 3, certo? Como é que eu encontro o numerador? Da mesma forma que a gente vinha fazendo. Como é que eu faço para encontrar o numerador? Eu pego esse 3, venho lá naquela fração anterior, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Da mesma forma aqui, ó, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Pegando esse 3 aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Quanto é 3 dividido para 1? É 3. Vezes 1, 3. Neste outro aqui, eu tenho 3 dividido por 3, que é 1, vezes 1. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, 1. Agora eu faço a soma. Somando as frações, vou ter o seguinte aqui, ó. Quanto é 3 mais 1? 4. E repito o nosso denominador, que é 3. Então, encontrei nossa fração do numerador. Quem é nossa fração do numerador? Nossa fração do numerador vai ser 4 sobre 3. 4 sobre 3. E repito a do denominador, que é 1 sobre 2. Certo? Ficou fração sobre fração, ó, do mesmo estilo que fizemos a primeira. Como é que a gente faz para resolver? Repito a primeira fração, 4 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é nossa segunda fração? Não é 1 sobre 2? Quem é seu inverso? 2 sobre 1, certo? Multiplicando o numerador, vou ter o seguinte: 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 1, 3. Então, se transformou na fração 8 terços. Tranquilo? Só repetindo. 4 sobre 3, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Não sobre 2. Em seu inverso vai ser 2 sobre 1. Multiplico aqui como? Multiplico o numerador. Numerador vezes numerador, né? Ó. Se eu olhar aqui, eu fiz 4 vezes 2 e aqui 3 vezes 1. Terminamos com a fração 8 sobre 3. Então, respondemos a alternativa B. Vamos olhar a alternativa C. Na alternativa C, é parecido, só que a diferença é que as operações aqui com as frações estão ocorrendo de início no denominador. Então, vamos resolver logo ela, certo? Eu trago ela aqui no cantinho para a gente resolver. Então, vou calcular quem aqui? Eu vou calcular 1 sobre 2, 1 sobre 2, menos 1 sobre 5, certo? Só que para resolver aqui, primeira coisa a gente vai fazer o quê? Calcular o MMC. Então, o MMC eu vou calcular aqui de lado. O MMC de quem? O MMC do 2 e do 5. Para calcular esse MMC, eu pego o 2, pego o 5 e passo um tracinho ao lado. Então, começo dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1. E repito o 5. E o 5 só divide por 5. Então, vou ter 1 e 1. Agora, eu vou ter a multiplicação de 2 vezes 5, que eu vou encontrar 10, certo? Então, calculei o MMC. O que é que eu vou fazer com esse MMC? Eu vou trazer para o denominador 10 menos este outro, que também vai ser 10. Para encontrar o numerador, como é que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 1 é 2. Certo? Faço a operação agora. Ó. Quanto é 5 menos 2? 3. E repito o denominador aqui, que é 10. Certo? Repito o denominador aqui, que é 10. Só ajeitar esse zerinho aqui. Então, resolvendo aqui,
a primeira parte da operação, que no caso é o denominador, certo? Resolvi o denominador, agora eu venho para cá, para a fração, e vou substituir toda essa operação aqui por 3 sobre 10, que foi o valor que encontramos. Só que nosso numerador também é 3 sobre 10, ó. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Para calcular, a gente faz o quê? Repete a primeira, 3 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda. Deixa eu ajeitar essa partezinha aqui que ia fazer repetir. 3 sobre 10. Vamos repetir aqui. 3 sobre 10. 3 sobre 10. E vamos multiplicar por quem? Pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? 3 sobre 10. Seu inverso é 10 sobre 3. Fazendo a multiplicação. Vamos fazer a multiplicação? Então, vou multiplicar aqui 3 vezes 10 e 10 vezes 3. Quanto é 3 vezes 10? 3 vezes 10 é 30. E 10 vezes 3 também é 30. 30 dividido por 30, 1. Então, encontramos como resposta na letra C o valor 1. Tranquilo, pessoal? Então, questão de número 11 resolvida. Qualquer coisinha, tenta fazer sozinho, né? Dá uma olhada na resolução e pode comentar qualquer coisinha que vocês notaram estranho aí, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima resolução de questão.